Escorpião, uma oportunidade está se aproximando de você agora. Não do tipo que aparece com fanfarra e anúncio. Do tipo que chega em silêncio e espera pacientemente que você a reconheça. Mas essa oportunidade tem uma condição. Uma condição que vai exigir de você algo que é talvez mais difícil do que qualquer desafio que já enfrentou. Ela exige que você solte o passado. Não que esqueça. Não que finja que não aconteceu. Que solte. E entre esquecer, fingir e soltar, existe um abismo que só Escorpião entende na sua real profundidade. O passado de Escorpião não é como o passado de outros signos. Não é uma coleção de memórias que vão se desbotando com o tempo. É uma entidade viva que habita dentro de você com a mesma intensidade do dia em que aconteceu. Cada experiência significativa está armazenada não apenas na memória mas no corpo, nas emoções, na forma como você reage automaticamente a situações que se parecem, mesmo remotamente, com algo que já viveu. E essa capacidade de manter o passado vivo dentro de si tem duas faces. Por um lado, te deu sabedoria. Uma sabedoria profunda e visceral que não vem de livros ou teorias mas de ter vivido, sentido e sobrevivido a experiências que poucos teriam a coragem de enfrentar. Por outro lado, essa mesma capacidade te manteve ancorado a padrões emocionais que já cumpriram o seu propósito mas que continuam operando como se as circunstâncias que os criaram ainda existissem. A oportunidade que está chegando é do tipo que muda trajetórias. Não é uma oportunidade qualquer de melhorar algo que já existe. É uma oportunidade de começar algo inteiramente novo. Algo que não tem precedente na sua história pessoal. E é exatamente por não ter precedente que ela exige que o passado seja solto. Porque tentar encaixar algo genuinamente novo em moldes antigos é como tentar colocar água corrente num recipiente que já está cheio. Para que o novo entre, algo precisa sair. E o que precisa sair, Escorpião, é a versão do passado que você carrega não como sabedoria mas como prisão. Abertura 1. A primeira dimensão dessa oportunidade está ligada a um campo da sua vida que tem sido marcado pela repetição. Pode ser o campo profissional, onde você tem aplicado as mesmas estratégias e obtido resultados que são adequados mas nunca verdadeiramente extraordinários. Pode ser o campo relacional, onde os mesmos padrões se repetem com rostos diferentes em contextos ligeiramente variados mas essencialmente idênticos. Pode ser o campo pessoal, onde um ciclo de expansão seguido de retração tem sido a dinâmica dominante, impedindo que qualquer avanço se consolide por tempo suficiente para se tornar permanente. Independente de qual campo, a raiz é a mesma. O passado está ditando o presente. E quando o passado dita o presente, o futuro se torna uma extensão do que já foi ao invés de uma criação genuinamente nova. A oportunidade que se aproxima pertence ao futuro. Ao futuro real, não ao futuro que é apenas passado repetido com data nova. E para recebê-la, é preciso identificar exatamente o que do passado está ocupando o espaço que ela precisa. Para a maioria dos escorpianos que ouvem isso agora, existe um nome ou um rosto que vem à mente imediatamente. Uma pessoa que, mesmo não estando mais fisicamente presente na sua vida, continua ocupando um espaço emocional desproporcional. Alguém que você não conseguiu perdoar completamente, não porque não tentou, mas porque o que aconteceu foi profundo demais para que o perdão comum fosse suficiente. Ou talvez não seja uma pessoa. Talvez seja uma versão de si mesmo. Uma versão que tomou decisões que você não consegue aceitar, que cometeu erros que considera imperdoáveis, que perdeu oportunidades que sente que nunca deveriam ter sido perdidas. Seja quem ou o que for, essa é a âncora que mantém o navio parado quando deveria estar em movimento. E a oportunidade que chega exige que essa âncora seja levantada. Abertura 2. A segunda dimensão envolve a forma como o escorpião se relaciona com a perda. Cada vez que você solta algo, experimenta um tipo de luto que é desproporcionalmente intenso ao que foi solto. Não porque o que foi solto não merecesse luto, mas porque Escorpião não solta apenas a coisa. Solta a identidade que construiu ao redor da coisa. E soltar identidade é morrer um pouco. É permitir que uma parte de quem você acredita ser deixe de existir para que uma parte nova possa ocupar o espaço. Essa experiência de mini-morte é a razão pela qual o escorpião resiste tanto a soltar qualquer coisa, mesmo quando a coisa em questão já não traz nenhum benefício. Porque a dor da soltura é antecipada como maior do que a dor da manutenção. E em muitos casos, essa antecipação é precisa no curto prazo. Soltar dói mais do que manter, no momento em que acontece. Mas no médio e longo prazo, a equação se inverte drasticamente. E escorpião precisa aprender a calcular com base no prazo certo. Porque a sua tendência natural é otimizar para o curto prazo emocional, evitando a dor imediata ao custo de uma dor crônica que se estende indefinidamente.
A oportunidade que está chegando vai mostrar, de forma muito concreta, o quanto a manutenção do passado tem custado. Não em termos abstratos. Em termos reais, palpáveis, mensuráveis. Uma porta que poderia ter sido aberta se o espaço não estivesse ocupado. Uma conexão que poderia ter sido feita se a energia não estivesse comprometida com algo que já não existe. Uma versão de si mesmo que poderia ter emergido se as condições internas não estivessem bloqueadas por material antigo. Quando esse custo se tornar visível, e ele vai se tornar visível nos próximos dias, a decisão de soltar vai deixar de ser uma escolha abstrata e se tornar uma necessidade urgente e prática. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Abertura 3. A terceira dimensão dessa oportunidade é sobre confiança. Não confiança nos outros. Confiança no fluxo da vida. Escorpião tem uma relação complicada com a ideia de que a vida pode ser gentil. A experiência ensinou que a vida é frequentemente dura, injusta e imprevisível. E essa lição foi tão bem aprendida que criou uma expectativa permanente de dificuldade que funciona como uma profecia autorrealizável. Quando você espera dificuldade, interpreta eventos neutros como ameaças, ignora sinais de bondade porque parecem suspeitos e se prepara constantemente para o pior ao invés de se abrir para o melhor. A oportunidade que está chegando pede que você suspenda essa expectativa temporariamente. Não para sempre. Não com ingenuidade. Mas por tempo suficiente para permitir que algo bom entre sem ser filtrado pelo medo. Porque o medo é um filtro que distorce tudo que passa por ele. E se a oportunidade for filtrada pelo medo, vai parecer uma ameaça ao invés de uma possibilidade. Vai parecer arriscada demais, exposta demais, vulnerável demais. E essas interpretações, embora possam ter uma base lógica, são amplificadas pelo filtro do medo a ponto de se tornarem obstáculos ao invés de precauções. Confiar no fluxo não significa abandonar a prudência. Significa parar de resistir ao que está tentando chegar até você. Significa permitir que a porta se abra sem já estar planejando como fugir se algo der errado do outro lado. Significa dizer sim antes de ter todas as garantias e confiar que a mesma inteligência que trouxe você até aqui vai continuar operando depois que o passo for dado. Abertura 4. A quarta dimensão é prática e imediata. A oportunidade que se forma pode se manifestar de várias formas. Pode ser um convite para algo que você normalmente recusaria por cautela. Pode ser uma ideia que surge com uma clareza incomum e que pede ação rápida. Pode ser uma pessoa que aparece ou reaparece oferecendo algo que parece bom demais para o seu padrão de desconfiança aceitar sem resistência. Pode ser uma mudança de cenário, profissional ou pessoal, que te coloca numa posição de exposição que você normalmente evitaria. O denominador comum de todas essas manifestações é que elas exigem que você faça algo que não combina com o padrão do passado. Algo que a versão antiga de você recusaria sem pensar duas vezes. E a razão pela qual a versão antiga recusaria não é porque a oportunidade é ruim. É porque a versão antiga opera com base em informações desatualizadas. Informações que foram precisas há 5 anos, há 3 anos, talvez até há 1 ano. Mas que hoje não correspondem mais à realidade do que você é e do que é possível para você. A decisão que está sendo pedida agora é atualizar o sistema operacional interno. Deixar de reagir com base no que aconteceu antes e começar a responder com base no que está acontecendo agora. Essa atualização é o ato de soltar o passado em sua forma mais prática. Não é filosofia. Não é meditação. É simplesmente olhar para a oportunidade que se apresenta e perguntar: quem eu sou hoje aceitaria isso? Não quem eu era. Quem eu sou. Porque quem você é hoje é alguém diferente. Alguém que aprendeu. Que cresceu. Que processou dor suficiente para saber a diferença entre risco real e medo residual. E é esse alguém que precisa tomar a decisão. Não o fantasma do passado que ainda habita os corredores da sua mente. Abertura 5. A quinta dimensão é emocional e profundamente pessoal. Soltar o passado para Escorpião envolve um processo que não pode ser apressado, mas que também não pode ser evitado. É o processo de se despedir. Não da pessoa ou da situação que causou a dor, mas da dor em si. Porque a dor, para Escorpião, se tornou uma companheira familiar. Uma presença constante que, por mais desagradável que seja, oferece a segurança do conhecido. E despedir-se do que é familiar, mesmo quando é doloroso, é um dos atos mais corajosos que alguém pode fazer.
A oportunidade que chega pede essa despedida. Pede que você olhe para a dor que carrega e diga: obrigado pelo que me ensinou, mas não preciso mais de você aqui. Não com raiva. Não com pressa. Com a gratidão honesta de quem reconhece que a dor teve um propósito, mas que esse propósito já foi cumprido. E quando a gratidão substitui o ressentimento, algo acontece no nível energético que é quase físico. O peso diminui. A respiração se aprofunda. Os ombros descem. E no espaço que se abre, algo novo começa a se formar. Algo que tem a leveza que Escorpião raramente se permite experimentar. Algo que se parece com esperança, mas é mais sólido do que esperança. É expectativa fundamentada. A expectativa de quem soltou o que não servia e agora tem as mãos livres para receber o que realmente pertence ao próximo capítulo. Existe algo que conecta cada uma das dimensões que foram descritas e que precisa ser dito diretamente. O que muda quando você solta o passado não é o mundo ao redor. O que muda é a lente através da qual você vê o mundo. E quando a lente muda, o mundo inteiro se transforma. Abertura 6. A sexta dimensão é sobre o tempo que essa transição vai levar. Escorpião quer resultados imediatos. Quer que a dor pare agora. Que a oportunidade se materialize agora. Que a transformação seja completa agora. Mas a soltura genuína tem o seu próprio ritmo. Não pode ser forçada nem acelerada artificialmente. O que pode ser feito é criar as condições para que ela aconteça organicamente. E as condições são simples. Honestidade consigo mesmo sobre o que está carregando. Disposição para sentir a dor da soltura ao invés de fugir dela. Paciência com o processo, que vai oscilar entre dias de clareza absoluta e dias de recaída onde o passado parece tão presente quanto ontem. Essas oscilações não são fracasso. São parte do processo. Cada recaída é mais curta e menos intensa do que a anterior. Cada retorno à clareza é mais sólido e mais duradouro. E, eventualmente, as recaídas param. Não porque o passado foi esquecido, mas porque o presente se tornou tão rico, tão pleno e tão alinhado com quem você realmente é que simplesmente não há mais espaço para o que não pertence. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Escorpião e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Abertura 7. Uma oportunidade chega quando você solta o passado. Não antes. Não enquanto as mãos estão cheias com o que já morreu. Não enquanto a mente está ocupada reescrevendo histórias que já foram escritas. Não enquanto o coração está comprometido com dores que já cumpriram a sua função. A oportunidade espera. Ela é paciente porque sabe que o que tem para oferecer vale a espera. Mas ela não espera para sempre. Existe um momento em que a janela se abre e outro em que se fecha. Não como punição, mas como consequência natural do fluxo energético que governa todas as coisas. A janela que está se abrindo para você agora é real. A oportunidade que está do outro lado é significativa. E a única coisa que separa você dela é uma decisão que já deveria ter sido tomada, mas que a lealdade ao passado impediu até agora. Hoje pode ser o dia. Este momento pode ser o momento. E se for, você vai saber. Não porque alguém vai te dizer, mas porque o corpo vai relaxar de uma forma que não relaxa a tempo que você não consegue medir. Porque a mente vai se aquietar de uma forma que parece quase estranha depois de tanto ruído. Porque algo dentro de você vai dizer, com uma voz que é mais sentida do que ouvida: é hora. E quando essa voz falar, Escorpião, não a questione. Não a analise. Não peça provas. Apenas siga. Porque essa voz é você. A versão mais verdadeira, mais sábia e mais corajosa de você. A versão que sempre soube o caminho, mas que esperou pacientemente até que você estivesse pronto para segui-lo. Solte o passado. Não por ele. Por você. Pela oportunidade que espera. Pelo futuro que já é seu, mas que precisa das suas mãos livres para ser alcançado. A energia já se moveu. O espaço já se abriu. A única peça que falta nesse quebra-cabeça é a sua decisão de soltar. E essa decisão, Escorpião, não é sobre o passado. É sobre quem você escolhe ser a partir de agora. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.